E aí, você fez a primeira entrevista com o RH e uns dias depois você recebe uma ligação deles falando que você passou nessa primeira fase e agora você está convidado e convidada para a entrevista com o gestor. E aí você pensa, yes, passei. Mas peraí, e agora? De novo uma entrevista? O que eles esperam de mim dessa vez? Qual que é a diferença? E por que tem essa fase no processo seletivo? É geralmente nessa hora que você percebe que você está cada vez mais perto de conseguir aquela vaga e isso significa o quê? Que a sua ansiedade vai lá nas alturas. Mas muita calma nessa hora, respira aí desse lado, porque hoje eu vou te contar como que você pode se preparar para essa entrevista, que perguntas que são feitas, como que você pode se comportar para você se sair bem. E fica de verdade até o final desse vídeo, porque eu ainda vou revelar um dos maiores erros que os candidatos cometem nessa fase do processo seletivo e que você deve evitar. Então, para começo de conversa, a gente tem que entender qual que é o objetivo dessa entrevista com o gestor. Geralmente, essa é a segunda fase ou até mesmo a última fase do processo seletivo, dependendo aí da sua área, do seu tipo de cargo. Só para você ter uma base, aquela primeira entrevista que você faz com o RH, né, com um recrutador, ou seja, com alguém que não é necessariamente da sua área, ela é feita mais para avaliar a sua motivação, para ver se as suas experiências realmente batem com o que eles estão procurando, para avaliar um pouquinho já do seu comportamento também. Isso significa, então, que naquela parte de triagem, de saber se o seu currículo realmente é aceitável para essa vaga, você já passou, o que é ótimo, porém, é claro, isso não é tudo. Porque agora, nessa segunda etapa, é hora deles te conhecerem melhor, deles saberem de fato o que você pode fazer por aquela empresa na prática e também de ver se você se encaixa culturalmente ali naquele time. Para facilitar, pensa que essa entrevista com o gestor, ela é mais mão na massa, mais focada na parte técnica, né, em como o seu trabalho vai ser ali no dia a dia. E um ponto interessante que muita gente esquece de considerar é que aquela pessoa muito possivelmente vai virar sua chefe, colega de trabalho ou vai supervisionar você. Então é muito importante que exista um match entre vocês, que vocês consigam interagir de uma forma legal. E enfim, apesar do seu perfil ter sido selecionado, né, do seu currículo ser bom o suficiente para aquela vaga, você ainda está no meio do caminho, o que significa que você vai ter que se preparar muito bem para essa próxima entrevista. E para fazer isso, o seu primeiro passo vai ser você ter a sua narrativa profissional muito bem definida. Eu já falei mais de uma vez aqui nesse canal, nem recrutadores e nem gestores têm bola de cristal para saber o quanto você é um bom profissional, o quanto você é dedicado e tudo mais, por mais que isso esteja resumido ali no seu currículo. Por isso é importantíssimo que antes dessa entrevista você já se prepare muito bem para contar a sua história, a sua trajetória profissional de uma forma que faça sentido com aquela vaga que você quer atingir. Porque, acima de tudo, né, as empresas procuram alguém que esteja motivado para trabalhar com eles, que saiba por que tá ali, por que aplicou para aquela vaga e não vale só um é porque eu quero esse salário, porque eu preciso desse dinheiro. Então se prepara para contar muito bem de onde você vem, o que você tem feito ou estudado, por que você tá ali, por que você aplicou para essa vaga, o que você quer atingir com esse cargo. Se você ainda não faz ideia de como montar essa narrativa, um bom começo pode ser você montar a sua apresentação pessoal para responder aquela pergunta famosa, fale sobre você nas entrevistas. Já tem um vídeo sobre isso aqui, aliás, e você pode ir lá depois. Segundo passo importantíssimo para você se preparar para a entrevista com o gestor. Foca nos seus resultados tangíveis e no seu repertório profissional como um todo. É aqui que você vai entrar e analisar mais especificamente ainda em qual valor você pode gerar para aquela empresa. Ou seja, você tem que mostrar para aquele gestor ou para aquela gestora que você pode resolver os problemas que eles têm no momento, que você pode gerar impactos positivos. E tudo isso com base nas coisas que você já fez, né, em experiências passadas ou até mesmo em projetos da escola ou da faculdade. Enfim, é aqui que você vai vender o seu peixe de acordo com as competências atuais que você tem e com o repertório aí que você já construiu até agora na sua carreira. E o terceiro passo para você se preparar é ter autoconhecimento. Então, além de você saber contar muito bem a sua trajetória, de você saber contar muito bem sobre os seus resultados, você também precisa se conhecer muito bem como profissional, saber quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos de melhoria, como que você gosta de trabalhar. Cada pessoa tem um jeito diferente de lidar com as tarefas, de se organizar, de lidar com o time, de se comunicar. Então aqui é importante você saber como é, ou pelo menos como seria, né, para você, caso você ainda não tenha experiência, a sua dinâmica de trabalho. Por exemplo, você gosta mais de trabalhar numa grande equipe ou prefere ter mais autonomia
autonomia e gosta de trabalhar de forma mais independente? Você é mais sociável ou você gosta mais de trabalhar quieto e quieta aí no seu canto, é mais introvertido? Você prefere lidar com atividades mais técnicas, estratégicas, né? Fazer mais planejamento ou você é mais mão na massa, gosta de colocar as coisas de fato em prática? Enfim, faz essa autoanálise aí e também já estuda muito bem na descrição dessa vaga para você saber com quais atividades dali você se identifica mais, com quais você se identifica menos, porque com certeza podem te perguntar sobre isso. E agora que você tem os 3 passos para você se preparar para essa entrevista, vamos falar daquela coisa que deixa os candidatos aflitos e se cagando de medo. Quais perguntas geralmente são feitas em entrevista com o gestor? Então, o que você pode esperar aqui? Como eu já falei, a entrevista com o gestor é mais prática, então eles vão entrar bastante em detalhes nas atividades que você já desempenhou ou vai desempenhar, ou nas coisas que você fez enquanto você estudava. Uma das coisas mais comuns é eles te pedirem para você descrever o que você fazia nos seus empregos anteriores, ou que resultados você gerou. Se você nunca trabalhou, pode ser que eles foquem mais no que você tem estudado, o que você gosta de estudar, por que você escolheu aquela faculdade, o que você mais gosta de fazer ali. E fique esperto e esperta aí desse lado, porque é nessas horas que eles também querem fazer algumas simulações para saber como que você lidaria numa situação X, ou se tal coisa desse errado, o que você faria, como que você chegaria numa solução. Pode cair aquelas perguntas meio provocativas para saber como que você lida com conflitos entre colegas de trabalho, ou conflitos no trabalho em geral, como que você lida quando você tá sob pressão. Outra pergunta que podem fazer é sobre o seu modus operandi, digamos assim. Então, como que você está acostumada a trabalhar, como você lida com os seus líderes. E deve cair também umas perguntas ligadas à sua motivação para trabalhar ali. Então, por que você aplicou para essa empresa? Que parte da descrição daquele emprego você mais se identificou? O que você mais gosta de fazer ou o que você menos gosta de fazer? Ah, e é claro, né? Conta também com aquelas perguntas bem específicas da sua área, inclusive citando alguns jargões, tipo, você já fez tal coisa? Ou você sabe o que é tal assunto? Ou você pode me dar um exemplo de como você aplica X coisa? Enfim, não dá para eu te falar exatamente o que vão te perguntar e nem em que ordem vão perguntar, mas eu acho que deu para você entender aqui que o que é importante é você levar o máximo de exemplos possível de tudo que você já sabe, de tudo que você já fez e de como você aplica tudo isso na vida real ou naquele emprego e também exemplos, né, de como você lidaria com essas diferentes situações que podem surgir. Mas agora, quanto ao comportamento, o que é interessante nesse caso? Olha só, o seu comportamento ele vai ter que ser consistente ao longo de todas as fases do processo seletivo. Mas eu acho que, sobretudo quando a entrevista é com o gestor, é ainda mais importante você levar bastante entusiasmo e empolgação e que você realmente procure conhecer aquela empresa e aquele gestor. Eu sei que na teoria parece simples, mas se você ficar ali muito acanhado e acanhada nessa conversa, vai ser muito difícil deles te verem trabalhando ali com eles. E olha, eu trouxe esse ponto aqui para você realmente não menosprezar esse detalhe, porque tem muita gente que tem um ótimo de um currículo, que tem todas as experiências, preenche todos os requisitos, mas que não passa da entrevista com o gestor ou das próximas fases por causa do próprio comportamento. Então, se você quiser de verdade arrasar nessa parte comportamental, já tem um vídeo aqui nesse canal completíssimo para você causar uma bela de uma impressão em recrutadores e em gestores, então vai lá depois que vale a pena. E eu ainda queria trazer aqui um dos maiores erros que os candidatos cometem na entrevista com o gestor, que é o quê? Não levar nenhuma pergunta. A gente tem sempre que lembrar que processo seletivo é uma troca de interesses. Então a empresa tem lá interesse na sua mão de obra, no que você pode fazer para suprir a demanda que eles têm, e você também tem um determinado tipo de interesse por um salário, por um tipo de benefício, por um tipo de time para você trabalhar, um tipo de ambiente. Então, na entrevista com o gestor, você pode e deve levar as suas perguntas. Muita gente fica travada, não faz nenhuma pergunta porque tem medo de parecer arrogante ou medo de parecer que está sendo exigente demais com o emprego. Só que na verdade o efeito é justamente o contrário. Isso vai ser só mais uma forma de você demonstrar interesse genuíno em trabalhar ali e em se identificar com aquela vaga. E digo mais, isso deixa os recrutadores impressionados com você e com a sua atitude. E que tipos de pergunta você pode fazer para esse gestor? Num outro vídeo aqui desse canal, eu já deixei 5 exemplos de perguntas para fazer em entrevistas de emprego. Pode ser para o recrutador, pode ser para o gestor.
gestor. É interessante você selecionar umas 2 ou 3 questões para você entender direitinho como é que aquele trabalho funciona, né? Como é que é o estilo deles, como é que é aquele ambiente na empresa. E caso os exemplos que eu trago ali não sirvam para você, ou caso aquelas perguntas já tenham sido respondidas ao longo da entrevista, porque isso pode acontecer, o que você pode fazer é pensar no seguinte: o que eu preciso saber sobre esse gestor, sobre essa empresa ou sobre esse time para que eu tome a decisão de trabalhar ali com eles e permaneça ali no longo prazo. Parece um exercício meio difícil e é por isso que eu falei que lá no começo um dos passos para você se preparar é você fazer essa autoanálise. Até porque se você sabe o tipo de emprego que você quer ter, que tipo de ambiente de trabalho você prefere, essa vai ser a sua oportunidade de levar essas perguntas para ele para descobrir se aquele emprego realmente vai ser legal para você. Enfim, vai por esse caminho sem medo de levar suas questões, que vai dar tudo certo. E por hoje é isso, eu espero que essas dicas te ajudem a chegar com mais confiança na entrevista com o gestor. Aliás, já deixa o seu joinha aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal para você continuar arrasando na sua carreira. Eu te vejo de novo aqui em breve e até a próxima.